No programa de hoje nós queremos olhar 7 regras de ouro que a palavra de Deus nos traz de como podemos viver uma vida abençoada. A busca pela bênção, pela paz, pela prosperidade, ela se encontra no coração de todos nós. Mas visivelmente notamos que alguns encontram, enquanto outros passam muito tempo em busca de uma vida pacífica, tranquila, abençoada por Deus. Mas a verdade é que uma vida boa, de boa qualidade, uma vida em abundância, ela não se adquire em loja alguma, não se encontra pela internet. Então nós queremos olhar as Sagradas Escrituras e buscar nelas algumas dicas do que nós podemos fazer para encontrar uma vida em abundância, uma vida que faz sentido, que traz agrado ao nosso coração, que traz paz ao nosso coração. E as Sagradas Escrituras nos trazem toda a receita de como nós podemos chegar lá. Talvez em alguns dos pontos que nós vamos ver hoje de forma muito prática, seja exatamente aquilo que está nos faltando fazer, colocar em prática para que possamos nos sentir realmente bem e em paz, independente da situação externa em que nos encontramos. Vamos então de forma muito prática e objetiva olhar alguns textos e obter aqui algumas regras para que possamos ter uma vida de qualidade. Em primeiro lugar, para que a gente alinhe desde o início o centro da nossa vida, nós queremos falar do nosso coração. A primeira regra de ouro é: não deixe nada tomar o lugar de Deus em seu coração. É exatamente isso. Não deixe nada tomar o lugar de Deus no seu coração. Quem diz isso é Jesus. Qual que é o primeiro e mais importante mandamento? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Caso contrário, o bem-estar já começa a escapar das nossas mãos. A partir do momento em que colocarmos alguma coisa no lugar de Deus, o nosso coração tem um trono, tem uma cadeira muito especial, onde só pode sentar uma pessoa. O trono do nosso coração é exatamente o centro da nossa atenção, o centro do nosso amor, aquilo no qual nós mais pensamos, a quem nós mais queremos agradar, e ali deve estar sentado Deus, o Senhor. A Ele devemos amar acima de todas as outras coisas. Meu irmão, enquanto colocarmos qualquer outra coisa lá, não iremos nos sentir satisfeitos, porque nós fomos criados por Deus para a comunhão com Ele. E a primeira regra para nos sentirmos bem é colocar Deus no centro de todas as coisas. Neste lugar não podemos estar nós mesmos, não podem estar as pessoas, não pode estar o sucesso, a fama, qualquer outra coisa que esteja sendo prioridade na nossa vida irá tirar a nossa paz e o bem-estar do nosso dia a dia. Por isso, em primeiro lugar, a primeira regra de ouro é: não deixe nada tomar o lugar de Deus em seu coração. Aquele trono deve ser ocupado pelo Senhor dos Senhores, o nosso Criador, aquele que nos desejou até mesmo antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Em segundo lugar, cuide bem da sua família. Cuide bem da sua família. Ame ao Senhor acima de todas as coisas, mas cuide dos seus. A Bíblia vai dizer que se nós não cuidarmos dos nossos, somos pior do que um descrente, alguém que nega a fé. Cuidar da nossa própria família é cuidar de nós mesmos. O apóstolo Paulo diz que o homem deve cuidar da sua mulher como cuida do seu próprio corpo. Cuidar da nossa família significa cuidar daquilo que é mais precioso para nós. Os valores hoje em dia estão se perdendo, a família já não tem mais quase valor nenhum para a sociedade, e talvez seja este o resultado de um número infinitamente maior nos tempos de hoje, em busca de medicamentos que venham acalmar o coração, porque as pessoas já não têm mais Deus sentado no trono do seu coração, nem mesmo as suas famílias como prioridade na sua agenda, nas suas emoções.
Amar os seus filhos, amar os seus irmãos, amar a sua família deve estar como uma das regras de ouro escritas sobre as tábuas do nosso coração, porque é isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Não deixe ninguém tomar o trono do seu coração e, em segundo lugar, ame e cuide bem da sua família. Em terceiro lugar, ore pelos seus inimigos. A palavra de Deus diz que nós devemos orar e amar os nossos inimigos. Será essa uma regra para vivermos bem? Será que Jesus pensou no nosso bem ou dos nossos inimigos? Afinal, se Jesus está pedindo para amar os nossos inimigos, será que Ele está pensando no bem deles ou no meu? E deixe-me te revelar que eu já experimentei isso na própria carne. Cada vez que Deus me levou a orar pelas pessoas que, segundo a minha visão terrena, estavam sendo talvez inimigas, Deus trouxe um alívio para o meu próprio ser. Você e eu não encontramos paz enquanto não colocarmos isso aqui em prática. Não é opcional. Não é opcional para o cristão orar pelos seus inimigos, é um mandamento para o nosso bem, porque caso contrário, iremos continuar alimentando um ódio que vai destruir a nossa vida. Nem é a vida do outro que será destruída, talvez também será prejudicada, dependendo das consequências deste ódio, mas somente o ódio silencioso no seu coração já é tão destrutivo que pode tirar o seu sono, a paz consigo mesmo, com os seus familiares. Você começa a ficar irritado na mesa com as pessoas que você ama por causa de um inimigo, suposto inimigo que nem presente está. Tem alguém que te incomodou, tem alguém que te perturbou, que talvez aparece neste momento como se fosse um fantasma diante dos seus olhos. Você está lembrando dele agora, amargurado. Você só tem uma solução para sumir com essa amargura. Comece a olhar para o rosto dessa pessoa na sua imaginação e ore por ela. Abençoe, diga: Senhor, chega, eu não quero mais ficar com esta mágoa dentro de mim. Eu abençoo a vida dele agora e que o Senhor cuide dele, em nome de Jesus. Pai, visite esta pessoa com o seu amor, transforme o seu coração, traga o bem sobre ele. Eu tenho certeza de que este desejo de bênção que você proclamará sobre ele virá sobre o seu coração de forma imediata, aliviando a pressão que o seu coração está sentindo. Por isso, não deixe de colocar em prática a terceira regra de ouro para vivermos bem: ore pelos seus inimigos. Em quarto lugar, uma dica muito preciosa é com relação ao cuidado que devemos ter com o nosso sentimento em relação às finanças. Não ame o dinheiro. Preste atenção. Não ame o dinheiro. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você já imaginou o amor ao dinheiro ser a raiz de todos os males? Não diz aqui que o dinheiro é a raiz, mas sim o amor por ele. Quando começa a crescer um amor pela ganância, por querer ter mais e mais, ali começam a surgir tantos outros males: discórdia, briga, ciúmes, ódio, raiva, discussão, inimizades surgem e de repente a gente pensa: nossa, por que motivo eles brigaram? E quando o texto diz que é a raiz de todos os males, significa que em muitas discussões, quando nós puxarmos até chegarmos à raiz, puxarmos o assunto até aquilo que está debaixo da superfície, nós vamos ver que a raiz de tudo era o amor ao dinheiro, aquilo que o dinheiro pode proporcionar. E muitas pessoas, diz o texto bíblico aqui, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos.
Talvez, para parar de sofrer, você precisa parar de amar o dinheiro, parar de querer um pouco mais, parar de desejar ter mais na sua conta bancária, mais um alqueire de terra, mais um terreno. Você precisa ter mais uma casa. Ah, mas eu preciso ter mais um carro. Meu irmão, se Deus te der, glória a Deus. Cuide para que isso não tome conta do seu coração. Mas se já tomou conta do seu coração antes mesmo de que você tenha, então está aí a raiz de muito sofrimento. Muitos, por amarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Em quarto lugar, não ame o dinheiro. Em quinto lugar, regra de ouro para nós vivermos de forma pacífica, tranquila. Fuja do pecado. É isso mesmo. Você tem que fugir dele. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, fujam da imoralidade sexual. A Bíblia também diz que nós devemos fugir da idolatria, devemos fugir da aparência do mal, nós não devemos brincar com a tentação, nós não devemos ficar flertando com o pecado, nós devemos fugir dele, nem chegue perto. Existe algum lugar que você costuma ir onde você sabe que será tentado? Pois nem vá, fique longe, passe longe da casa da tentação, passe longe do lugar onde você estará sendo induzido pelo inimigo para cair em pecado. Fuja, fuja. Nem que você perca uma festa, mas não perca a sua alma. Perca um companheirismo com amigos, mas não perca o seu coração. Você já pensou quanto tormento Davi trouxe sobre si, porque não fugiu da tentação ao olhar para Batseba. Inúmeros pecados vieram como consequência somente porque Davi não fugiu. Se ele tivesse saído dali, muitos males teriam sido evitados. Fuja do pecado. Em sexto lugar, regra para vivermos bem: não pratique a vingança. Não pratique a vingança. A Bíblia diz a quem pertence a vingança. Quem deve vingar-se? Quem irá vingar-se daqueles que praticaram o mal? Sabe a quem pertence a vingança? Quem é o dono da vingança? Vamos ler o que a Bíblia diz. Romanos 12, versículo 17 em diante. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E aqui eu finalizo este ponto dizendo que Deus não pede ajuda para vingar-se. Nós não precisamos dar uma mãozinha para Ele, porque se nós tentarmos nos vingar do mal que nos fazem, estaremos tirando aquilo que pertence ao Senhor. Ele irá retribuir cada um segundo aquilo que fez na terra. Não precisamos nos preocupar com isso. Antes, deveríamos nos preocupar de que Deus possa um dia se vingar de nós pelo mal que fizemos ao nosso próximo sem que viéssemos a pedir perdão ou desculpas. A Deus pertence a vingança. Quer viver em paz hoje e também eternamente? Então não se vingue de ninguém. Deixe isso com o Senhor. Ele vai saber fazer de forma muito mais justa e eficaz. E em sétimo lugar, pegando o próprio versículo que nós acabamos de ler: promova a paz sempre. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Não compre briga por qualquer discussão. Não compre uma briga por qualquer assunto. Não fique discutindo por coisas desnecessárias. Procure a paz. Procure sempre a paz com as pessoas com quem você convive, trabalha, mora, estuda. Busque a paz. Porque a Bíblia diz isso, porque ela deseja a paz para nós também. Se tirarmos a paz do outro, ela se vai também do nosso coração. Então deseje a paz para todos. Não importa quem você enxergar na sua frente, deseje a paz para ele. Porque se você promover a paz para ele, estará trazendo paz sobre si mesmo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vou repetir os 7 pontos. Não deixe nada tomar o lugar de Deus.
Em segundo lugar, cuide bem da sua família. Ore por seus inimigos. Não ame o dinheiro. Fuja do pecado. Nunca pratique a vingança. E procure promover a paz sempre, aonde quer que você esteja. Que Deus nos ajude e nos derrame graça para termos uma vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.